Bora, isso aí. Bom dia, pessoal. Meu nome é Felipe, então, professor da disciplina. Hoje a gente vai trabalhar com vocês o tema recurso de apelação. Então, o assunto do dia, recurso de apelação. É o principal dos recursos, tá, pessoal? É, sem dúvida nenhuma, o recurso mais importante que a gente tem, tá? A previsão legal, galera, a localização no nosso código do recurso de apelação, ele tem previsão legal lá nos artigos 593 até o artigo 603. A localização no Código de Processo Penal entre os artigos 593 ao 603. Sem dúvida nenhuma, pessoal, o artigo mais importante é o 593. O 593 ele traz o prazo e também traz as possibilidades de cabimento do recurso de apelação. Então, vamos falar diretamente do tópico 1, chamado cabimento. Artigo 593. Deixa eu buscar aqui o Código de Processo Penal e aí eu vou me utilizando dos incisos para que a gente possa discutir um a um. Diz o artigo 593, pessoal, que caberá o recurso de apelação no prazo de 5 dias. E ele vai te trazer ali as possibilidades. A primeira hipótese, galera, de cabimento do recurso de apelação é a possibilidade do inciso 1. O inciso 1, pessoal, vai falar que cabe recurso de apelação das sentenças definitivas de condenação ou de absolvição proferidas por juízo singular, por juiz singular. Pessoal, bastante atenção, por quê? Porque aqui a sentença é de condenação ou de absolvição. Portanto, essa sentença de cabimento do recurso de apelação é uma sentença de mérito. Lembrem disso. Das sentenças de mérito, cabe recurso de apelação. Então, a primeira possibilidade prevista no inciso 1 é, de toda e qualquer sentença de mérito, cabe recurso de apelação. O juiz falou em condenar, o juiz falou em absolver, o recurso possível é o recurso de apelação. Tá? O inciso 2, pessoal, a segunda hipótese de cabimento do recurso de apelação, ele nos traz uma condição de resíduo, residual. Porque, num primeiro momento, tu vai olhar se essa decisão interlocutória é possível recorrer através do recurso em sentido estrito. Se não for possível recorrer através do recurso em sentido estrito, aí eu vou utilizar o recurso de apelação apenas e tão somente como caráter residual. Leiam comigo o inciso 2, pessoal. Nas decisões definitivas ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular, nos casos não previstos no capítulo anterior. Nos casos não previstos no capítulo anterior. Essa parte final desse inciso, galera, ele nos traz a informação que, primeiro, o artigo 581, deixa eu apagar aqui, ele é um rol taxativo. Se a decisão se encontra lá no artigo 581, eu vou usar o rese, que a gente estudou anteriormente. Agora, se não está previsto no 581 e essa decisão ela me traz prejuízo, eu vou usar o recurso de apelação em caráter residual, com o que sobra. Tá? Então, coloquem aqui a informação, pessoal, que nessa hipótese, o recurso de apelação é residual
em relação à taxatividade do recurso em sentido estrito. Ou seja, portanto, a gente tem a ideia de que o artigo 581 do RES, ele é taxativo. Se eu não conseguir identificar a decisão lá no 581, eu posso recorrer, se essa decisão, é claro, me trouxe sucumbência, através do recurso de apelação, tá? Então, essa segunda hipótese aqui, o inciso 2, traz essa ideia de caráter residual, do que sobra. Primeiro eu olho o RES. Se eu não consigo recorrer dessa decisão porque a decisão não está prevista lá no 581, aí eu utilizo o recurso de apelação com caráter residual. Inciso 3, pessoal, ele vai falar da possibilidade de utilizarmos o recurso de apelação das decisões do tribunal do júri. Então, lembrar aqui, pessoal, que esse inciso 3, ele traz a possibilidade de tu recorrer das decisões do tribunal do júri. Lembrar, pessoal, que o tribunal do júri, ele é instalado em um procedimento especial previsto no Código de Processo Penal para julgar crimes dolosos contra a vida. A competência do tribunal do júri é uma competência prevista na Constituição Federal e também no Código de Processo Penal. E o tribunal só julga crimes dolosos contra a vida. Essa é a competência de julgamento do tribunal do júri. Quais são os crimes dolosos contra a vida, galera? Homicídio, instigação, auxílio ou induzimento ao suicídio, infanticídio e todas as formas de aborto. Esses são os crimes dolosos contra a vida. E esses são os crimes que tu vai julgar em uma segunda fase no tribunal do júri. Que é aquele julgamento, pessoal, que nos é apresentado geralmente nos filmes, né? Que é aquele julgamento em que eu tenho a composição do conselho de sentença e quem vai julgar são 7 pessoas do povo, 7 pessoas comuns, 7 cidadãos. Tá, pessoal? Lembrar que o inciso 3, ele trata ou traz a possibilidade do recurso de apelação que é exclusivo para as decisões do tribunal do júri, tá? Então, coloquem aqui, ó, exclusivamente para as decisões do tribunal do júri. E aí, galera, ele vai nos trazer o código, algumas hipóteses, alíneas, que vão trazer essas informações de quando eu posso recorrer. A linha A fala, quando ocorrer qualquer tipo de nulidade posterior à pronúncia. Quando ocorrer qualquer tipo de nulidade posterior à pronúncia, com a pronúncia, lembrem, através da pronúncia, o réu foi pronunciado, eu encerro a primeira fase do tribunal do júri e encaminho ou inicio a segunda fase do tribunal do júri. Só então, somente com a decisão de pronúncia é que vai ser iniciada a segunda fase do tribunal do júri. Qualquer nulidade que acontecer, galera, depois da pronúncia, o recurso possível será o recurso de apelação. Tá? Letra B, pessoal. Quando a decisão do juiz presidente for contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados. O juiz presidente é o juiz togado que vai presidir aquela sessão do tribunal do júri.
E é ele que vai realizar a dosimetria de pena. É ele que vai exarar a sentença absolutória ou condenatória, mas de acordo com a decisão dos jurados. E aí tu verifica um descompasso, uma desconexão entre a sentença do juiz presidente e a decisão dos jurados ou a lei expressa. Hipótese da linha C, pessoal. Quando houver erro ou injustiça em referência à aplicação da pena ou da medida de segurança, galera. O juiz na sentença errou na hora de realizar a dosimetria de pena. O juiz errou na hora de aplicar a pena. Lembrando que medida de segurança a gente aplica para as pessoas inimputáveis, para os doentes mentais. Lembram disso, né? A medida de segurança, ela existe através de uma sentença chamada sentença absolutória imprópria, diante da periculosidade do acusado que tenha praticado um crime, mas que seja inimputável, que seja doente mental. E a linha D, pessoal, ele traz a possibilidade de tu recorrer, recurso de apelação, quando a decisão dos jurados for contrária à prova produzida no processo, à prova nos autos. Essa linha D, pessoal, é interessante. Eu quero que vocês coloquem a informação de que não se admite, por esse mesmo motivo, uma segunda apelação, tá? Então, coloquem essa informação aqui, pessoal, na linha D, ó. Coloquem a seguinte informação, galera. Não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação. Tu pode recorrer se a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova nos autos. Toda a prova nos autos, toda a prova produzida na sessão plenária do tribunal do júri é de que foi ele o autor do fato e o crime aconteceu. E os jurados absolvem por negativa de autoria. Não foi ele. A quesitação, a decisão dos jurados é contrária à prova produzida no processo. O Ministério Público recorre. Apelação 593, inciso 3, a linha D. Os jurados julgaram contra toda a prova produzida no processo. Todo mundo falou que foi ele, inclusive ele. Ele, no seu interrogatório, falou, fui eu. Só que os jurados resolveram absolver por negativa de autoria. O tribunal, galera, vai mandar refazer o júri, só que se os jurados julgarem novamente, da mesma forma, não cabe novo recurso de apelação. Por quê, galera? Porque a gente tem a ideia da soberania dos vereditos, lembram? Os jurados, no seu julgamento, eles têm soberania. Portanto, a decisão que eles tomaram não pode ser modificada pela justiça, pelo tribunal, pelos juízes togados, pelos ministros, pelos desembargadores. A decisão do cidadão comum, jurado no tribunal do júri, deve ser respeitada. É soberana. Soberana. E aqui, galera, eu coloquei nessa ordem para que também vocês tenham a seguinte informação, ó. No caso das alíneas A e D, no caso dessas alíneas A e D, das duas primeiras hipóteses, quando ocorrer nulidade posterior à pronúncia ou quando, a linha D, a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova nos autos, aqui, pessoal, vai ser realizado um novo júri. Nessas duas hipóteses aqui, será realizado um novo júri. Realização de novo júri. Tá?
O tribunal, ao julgar procedente o recurso de apelação, ele vai mandar fazer um novo júri, nas hipóteses da alínea A e da alínea D. Vai ser realizado um novo júri por quê? Porque ocorreu uma nulidade posterior à pronúncia. Vai ser realizado um novo júri por quê? Porque a decisão dos jurados nesse primeiro julgamento foi contrária à prova nos autos. Eu estou determinando que seja feito, anulado aquele primeiro julgamento e que seja realizada uma nova sessão do tribunal do júri. Tá? Já nas hipóteses, galera, das alíneas B e C, já nessas outras duas hipóteses aqui, quando for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados, ou ainda quando houver erro ou injustiça na aplicação da pena ou da medida de segurança, aqui, pessoal, o próprio tribunal vai fazer a retificação sem enviar para novo júri. Então, nessa segunda hipótese, galera, o tribunal vai retificar, vai modificar o seu julgamento e não vai ser necessário realizar um novo júri, tá? O tribunal faz a modificação, a retificação, sem enviar a novo júri. Por quê, pessoal? Porque é um problema de direito. Porque é um problema que o próprio tribunal consegue alterar sem macular, sem prejudicar a soberania dos vereditos. Pelo contrário, na hipótese da linha D, quando a sentença do juiz-presidente for contrária à decisão dos jurados, ao retificar, ao modificar aquela decisão, o tribunal está tornando aquela decisão dos jurados soberana, de acordo com a Constituição Federal. Ao modificar, ao retificar aquela decisão do juiz, porque ela foi contrária à lei, o tribunal está retornando a legalidade à decisão, porque aquela decisão primeira era ilegal. Ela não tinha fundamento, ela não tinha escopo, ela não tinha identidade com a lei. Quando na hipótese da linha C houver um erro ou uma injustiça, uma ilegalidade na aplicação da pena, o tribunal vai modificar aquela dosimetria de pena para tornar aquela medida adequada à lei, para tornar a medida de segurança de acordo com a lei. Então, nas hipóteses B e C, o tribunal ele não vai mandar refazer o júri. Ele vai, ao julgar procedente o recurso de apelação, modificar a pena, modificar a decisão de mérito do juiz-presidente, porque ela está contrária ao que os jurados decidiram. Ele vai readequar a medida de segurança. Ele não vai precisar refazer um novo tribunal do júri. Tudo bem até aqui? Então, o artigo 593, pessoal, do Código de Processo Penal traz, nas hipóteses dos incisos 1, 2 e 3, o cabimento, pessoal, do recurso de apelação. Relembrando, cabe recurso de apelação quando? Inciso 1, das sentenças definitivas de condenação ou de absolvição, quando proferidas por juiz singular. Inciso 2, das decisões definitivas ou com força definitivas, proferidas por juiz singular, nos casos não previstos no capítulo anterior. E inciso 3, das decisões do tribunal do júri, quando a linha A ocorrer nulidade posterior à pronúncia, a linha B, quando for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados, a linha C, houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança, e a linha D, quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova nos autos. Tranquilo até aqui? Lembrar, então, das hipóteses de cabimento do recurso de apelação. Hipótese 1, inciso 1, das decisões das sentenças de mérito.
Condenou, absolveu, cabe recurso de apelação. Hipótese 2, em caráter residual ao rese. Eu tenho uma decisão interlocutória, essa decisão não é possível atacar através do recurso em sentido estrito. Por quê? Porque essa decisão não está prevista no rol taxativo do 581, eu uso o recurso de apelação em caráter residual. E hipótese 3, inciso 3, de toda e qualquer decisão do tribunal do júri cabe recurso de apelação. Lá no tribunal do júri, o único recurso que tu tens é o recurso de apelação. Então, tu vai ter que se socorrer dele contra aquela decisão, contra aquela situação que tu acha equivocada, errada, contrária à lei. Vou apagar esse primeiro quadrinho e trabalhar com vocês a respeito da tempestividade do recurso de apelação, tá? Então, vamos apagar aqui. O nosso assunto da aula de hoje é o recurso de apelação. Previsão legal, pessoal, do recurso de apelação, lá nos artigos 593. O último artigo que vai falar lá do recurso de apelação é o 603. Nós falamos, num primeiro momento, as hipóteses de cabimento. E agora, pessoal, a gente fala a respeito da tempestividade. Sem problema. Galera, a respeito do prazo para interposição do recurso de apelação. Eu tenho 5 dias, pessoal, contados da data da intimação para a interposição do recurso. Isso tem previsão legal no artigo 593. Vamos ler lá o caput do artigo 593. Caberá apelação no prazo de 5 dias. Então, o 593, pessoal, ele vai nos trazer a possibilidade, o prazo do recurso de apelação. O recurso de apelação tem prazo de 5 dias, a contar da data da intimação. Tá? A gente está falando a respeito do prazo, tempestividade. O prazo é de 5 dias para o recurso. Para o recurso. E, pessoal, nós teremos 8 dias da intimação para oferecer as razões ou as contrarrazões ao recurso de apelação. Isso tem previsão legal aonde, pessoal? Lá no artigo 600 do Código de Processo Penal. Então, eu tenho, pessoal, 5 dias para o recurso e eu tenho 8 dias para o oferecimento das razões e das contrarrazões do recurso. Razões são oferecidas pelo apelante e contrarrazões são oferecidas pelo apelado. Diz lá, pessoal, o artigo 600. Assinado o termo de apelação, o apelante, depois dele, o apelado, terão um prazo de 8 dias cada um para oferecer as suas razões. Essa previsão da tempestividade para as razões e para as contrarrazões tem previsão lá no artigo 600. Aqui. Então, 5 dias, prazo do recurso. Artigo 593. 8 dias, razões e contrarrazões, artigo 600. Já, pessoal, cuidem, atenção aqui, ó. Atenção. O assistente da acusação, pessoal, lembremos que pode existir a habilitação
do assistente de acusação do processo. A vítima pode se habilitar como assistente da acusação, pessoal, e aí ela também vai poder recorrer. Ela vai ter prazo, pessoal, de 5 dias, se for habilitada, e vai ter prazo de 15 dias, pessoal, se não habilitado. O assistente da acusação também tem legitimidade, também tem interesse para recorrer. Também pode oferecer recurso de apelação da decisão, da sentença. E aí o prazo dele será de 5 dias se ele tiver habilitação e 15 dias se ele não for habilitado. Galera, atenção, importante. No juizado especial criminal, portanto, no rito sumaríssimo é lá da Lei 9.099, lembram disso? Artigo 61 daquela lei, serão julgados através do rito sumaríssimo todos os crimes cuja pena máxima seja igual ou inferior a 2 anos e todas as contravenções penais. Lembram disso? Lá, pessoal, no juizado especial, no rito sumaríssimo, eu tenho previsão do recurso de apelação. Eu tenho previsão que o recurso de apelação ele vai ser interposto no prazo de 10 dias. O recurso de apelação tem previsão legal lá no artigo 82 da Lei 9.099. E o prazo é de 10 dias. Então, atenção aqui, galera. Se eu estou olhando uma sentença do juizado especial criminal, o meu prazo para recorrer é outro. O meu prazo para recorrer, de acordo com a Lei 9.099, é um prazo de 10 dias. E lembrar aqui também, galera, que lá no juizado especial criminal, eu vou recorrer para a turma de recursos, que não é um tribunal, né? É um colegiado lá de 3 juízes que vão reanalisar essa decisão. Tá? Tranquilo até aqui? Temos aqui a identificação do prazo. Prazo do recurso, 5 dias. Prazo das razões e contrarrazões, 8 dias. Se eu estou olhando lá o rito sumaríssimo do juizado especial criminal, o prazo é de 10 dias. Vamos apagar esse quadrinho. Estamos falando aqui do recurso de apelação. Nós já falamos, num primeiro momento, do cabimento. Falamos em um segundo momento a questão da tempestividade. E agora, pessoal, num terceiro momento, eu quero falar com vocês a respeito dos efeitos do recurso de apelação. Quais são os efeitos que tem o recurso de apelação? O primeiro efeito, galera, é devolutivo. O primeiro efeito do recurso de apelação é devolutivo. Esse efeito devolutivo, pessoal, ele pode ser total ou parcial. Porque eu posso recorrer de parte do julgado ou eu posso recorrer de todo o julgamento, de todo o julgado. Então, esse efeito devolutivo, galera, pode ser total. Eu estou resignado, eu estou descontente com todo o julgamento, ou ele pode ser parcial.
Essa possibilidade de recorrer de parte ou de toda a decisão, ela está prevista lá no artigo 599, pessoal. Então, essa possibilidade do efeito devolutivo ser total ou parcial tem previsão lá no artigo 599. Fala o artigo 599, ó. As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em relação à parte dele. Então, essa ideia de devolver a análise do tribunal para verificar aí a manutenção ou a mudança da decisão prolatada, e que isso pode ser de toda a decisão, como pode ser de parte da decisão. Mas também, além do efeito devolutivo, eu tenho o efeito suspensivo no recurso de apelação. O recurso de apelação suspende a execução da decisão. Efeito suspensivo. Ou seja, pessoal, suspende os efeitos da decisão proferida. É claro que vai suspender os efeitos se essa decisão for uma decisão condenatória. Porque não tem como tu suspender os efeitos de uma decisão absolutória. Seria maluquice. Não, tu foi absolvido, mas o MP recorreu, eu vou te manter preso porque suspende os efeitos da decisão absolutória. Não existe isso, né? Imagina só. Então, o que suspende, pessoal, aqui são os efeitos da decisão, mas não é de qualquer tipo de decisão. É da decisão que condena. Olha, você foi condenado, mas tem o direito de recorrer em liberdade. Por quê? Porque a execução da pena só vai ocorrer após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Se você interpôs recurso de apelação, essa decisão ainda não transitou em julgado para a defesa, logo não pode ser executada. Esse efeito, pessoal, suspensivo tem previsão legal lá no artigo 597. Artigo 597. Vamos buscar lá o artigo 597, pessoal. A apelação de sentença condenatória terá efeito suspensivo. A apelação de sentença condenatória terá como efeito a suspensão da decisão ora atacada, ora recorrida. Efeito suspensivo. Pessoal, lembrar que se a decisão for absolutória, nunca terá efeito suspensivo. Coloquem aí, observação. Apelação de sentença absolutória nunca terá efeito suspensivo. Isso está previsto onde, galera? Lá no artigo 596. Mais uma vez, seria absurdo tu manter uma pessoa presa, mesmo ela tendo sido absolvida.
Olhem o que fala o artigo 596. A apelação da sentença absolutória não impedirá que o réu seja posto imediatamente em liberdade. A apelação de uma sentença que absolve não tem efeito, jamais terá efeito suspensivo. E aí, pessoal, eu chamo a atenção, e eu vou colocar aqui atenção, a um artigo, a uma novidade na lei. Atenção. O artigo, pessoal, é o 492, o parágrafo 4º. Vou buscar esse artigo aqui e vocês vão entender que ele faz referência ao tribunal do júri, galera. Olha só o que fala o parágrafo 4º, ó. A apelação interposta contra a decisão condenatória do tribunal do júri a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão não terá efeito suspensivo. Então, galera, bastante atenção, por quê? Porque o parágrafo 4º do artigo 492, lá no tribunal do júri, ele falou, ora, se o tribunal do júri condenou, e a gente tem aqui a ideia da soberania dos vereditos, e se a condenação for, a dosimetria da pena tiver uma pena superior a 15 anos, mesmo que o condenado recorra, essa decisão do tribunal do júri não será suspensa. Portanto, ele sairá do tribunal do júri direto para o presídio, direto para a penitenciária, aliás. E por quê? Porque não terá efeito suspensivo, se a decisão for superior a 15 anos, igual ou superior. Então, bastante atenção a esse artigo, galera, porque ele traz uma exceção, né? O artigo 492, parágrafo 4º, ele vai trazer aí uma exceção à regra. A regra é que o recurso de apelação tenha efeito suspensivo. Qual é a exceção da regra? Artigo 492, parágrafo 4º, quando fala aqui no finalzinho, ó, que o recurso de apelação a uma sentença que condena uma pena superior ou igual a 15 anos no tribunal do júri não terá efeito suspensivo. Tá, pessoal? Então, bastante atenção aqui aos efeitos. Eu tenho efeito devolutivo, em que eu vou devolver a apreciação do tema da decisão a um tribunal hierarquicamente superior. E eu tenho também o efeito suspensivo. Ao recorrer daquela decisão, eu suspendo os efeitos dela até julgamento pelo Tribunal Superior do meu recurso de apelação. Tudo bem até aqui? Compreendidos os efeitos, pessoal? Compreendidos os efeitos do recurso de apelação. Então, a gente falou a respeito do cabimento, da tempestividade e dos efeitos. Quanto aos efeitos, eu tenho o efeito devolutivo. Esse efeito devolutivo pode ser total ou parcial. Eu posso recorrer de toda a decisão, como eu posso recorrer de parte da decisão. E eu também tenho efeito suspensivo. Ou seja, a decisão apelada, a decisão recorrida, terá os seus efeitos suspensos. Aqui temos exceção, óbvio que vou suspender se a decisão for condenatória, porque se for absolutória, jamais eu vou suspender. E aqui a gente tem uma exceção, que é o artigo 492, parágrafo 4º, que vai falar que a apelação interposta contra a decisão condenatória do tribunal do júri, a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, não terá efeito suspensivo. Retornando então ao estudo, nós estamos falando do recurso de apelação. Falamos em um primeiro momento do cabimento.
Depois falamos em um segundo momento da tempestividade. E depois falamos em um terceiro momento a respeito dos efeitos. Efeito devolutivo e efeito suspensivo. Galera, eu quero colocar só uma observação aqui, no tópico 4, que eu acho interessante, tá? Que é o artigo 600, parágrafo 4º do Código de Processo Penal. Então, no tópico 4 aqui, coloquem lá atenção, né, cuidado, não sei como vocês vão nominar esse tópico 4 aqui, mas é mais uma curiosidade, talvez o tópico seria curiosidade. O que fala lá, pessoal, o artigo 600, parágrafo 4º, galera, e que é bastante interessante. Ele fala que, se no recurso de apelação tu informar que tu quer juntar as tuas razões em segunda instância, isso será feito. E aí tu vai ser intimado pelo relator, quando ele receber o teu recurso de apelação lá no tribunal, para que lá no tribunal você junte as tuas razões recursais. Então, olha que interessante aqui, pessoal. Artigo 600, o parágrafo 4º, ó. Se o apelante declarar na petição ou no termo, ao interpor a apelação que deseja arrazoar na segunda instância, serão os autos remetidos ao tribunal ad quem, onde será aberto vista às partes, observados os prazos legais, notificando as partes pela publicação oficial. Artigo 600, parágrafo 4º. Ele fala lá, então, da possibilidade de tu juntar as tuas razões em segunda instância. Deixa eu pular aqui esse artigo e a gente fala a respeito dele. O que significa isso basicamente, pessoal? Imaginemos que eu tenha uma decisão. Vamos tentar buscar aqui, dialogar a respeito do artigo 600 com um organograma, então. Vou tentar falar aqui do artigo 600, parágrafo 4º, através de um exemplo. Imaginemos que eu tenho uma decisão, galera, uma sentença condenatória. Lembrem que o cabimento do artigo 593, inciso 1, fala da sentença de juiz singular que condena ou absolve, cabe recurso de apelação. Então, aqui se eu tenho uma sentença condenatória de um juiz singular, qual o recurso possível dessa sentença condenatória ou contra essa sentença condenatória, galera? Qual o recurso? Qual o recurso? Recurso de apelação. Imaginemos que é um rito ordinário, prazo 5 dias. Quais os efeitos desse meu recurso de apelação? Contra a sentença condenatória pode ser o efeito devolutivo, em que eu vou devolver ao tribunal a apreciação, total ou parcial, mas terá efeito o quê? Suspensivo. Por quê? Porque a sentença foi condenatória. Ou seja, eu vou suspender a execução dessa pena até o julgamento na segunda instância. Esse recurso de apelação, galera, esse recurso de apelação, ele é protocolado, ele é oferecido, ele é interposto no primeiro grau. Esse recurso de apelação, ele é interposto no juiz que prolatou a decisão. Ele é oferecido no juízo ACO. O juiz que deu a decisão é o juiz que vai receber o recurso de apelação.
Só que no recurso de apelação, galera, eu informo o juiz, ó, senhor juiz, olha só, eu quero recorrer. Está aqui o meu recurso de apelação no prazo de 5 dias. Só que eu lhe informo que eu quero juntar as minhas razões recursais lá em segunda instância, de acordo com o artigo 600, parágrafo 4º. Senhor juiz, eu quero que tu receba o meu recurso de apelação, eu quero que tu envie o meu recurso de apelação para o tribunal e eu vou juntar as minhas razões lá no tribunal, em data futura. O que o juiz OACO vai fazer? O juiz OACO vai receber o recurso de apelação e vai encaminhar para o Tribunal de Justiça, se for um juízo estadual. Ele vai mandar lá para o TJ esse recurso. Olha, tem um recurso aqui, ele foi recebido, um recurso contra a decisão sentença condenatória, e eu estou encaminhando lá para o tribunal. No tribunal, galera, esse recurso vai ser distribuído, vai ser sorteado para um desembargador que tenha competência como relator para apreciar do recurso em uma câmara criminal. Então, esse recurso lá no tribunal vai ser sorteado para um relator. E o relator, galera, ao verificar que você pediu para juntar as tuas razões em segunda instância, ó, de acordo com o artigo 600, parágrafo 4º, o relator, antes de qualquer coisa, ele vai mandar intimar o apelante para que junte lá no tribunal as razões recursais. Isso é o que diz o artigo 600, parágrafo 4º, galera. Isso é o que está nos informando. Eu não vou juntar as minhas razões naquele prazo de 8 dias a contar da intimação aqui no juízo OACO. Eu vou juntar as minhas razões no prazo de 8 dias quando eu for intimado lá pelo relator do meu recurso no Tribunal de Justiça. E aí eu vou juntar as minhas razões diretamente no tribunal. Diretamente no recurso que está em processamento no tribunal. Olha o que fala o artigo 600, parágrafo 4º. Vamos verificar se a gente conseguiu compreender. Se o apelante declarar na petição ou no termo, ao interpor a apelação que deseja arrazoar na superior instância, serão os autos remetidos ao tribunal ad quem, onde será aberta vista às partes, observados os prazos legais, notificadas as partes pela publicação oficial. Entenderam isso? Todo mundo conseguiu entender? Que eu junto o meu recurso de apelação, mas informo no meu recurso de apelação, olha, eu quero juntar as minhas razões lá em segunda instância depois de ser intimado. O juiz vai receber o meu recurso de apelação, vai mandar para o tribunal ad quem, nesse caso, o Tribunal de Justiça, no meu exemplo, em que quando sorteado, o relator vai intimar as partes para juntar razões e contrarrazões. Isso mesmo, Ellen. Esse momento é o momento em que eu interponho o meu recurso de apelação. Tudo bem, pessoal? Essas foram as explicações aqui do recurso de apelação.